de primícias, que a gente falou sobre unidade. Essa vai ser a 4ª pregação dos cultos, vamos dizer assim, normais no ano. Que a gente tem falado coisas, se você escutar as 2 que eu preguei, a do Beto, irmãos, não sei você, mas se você atentar para as palavras que estão sendo ditas da parte do Senhor, eu creio que não são de homens. São coisas que Deus tem dado para a gente entregar para a igreja nesses tempos, irmãos. A gente tem que clamar muito pela vida do Senhor. E hoje eu quero trazer uma ministração que talvez vai ser uma palavra de encorajamento para nós. Mas que a gente precisa nesses dias ser encorajado mesmo. Não são palavras duras e nem de ofensas. Mas é isso que o diabo talvez vai querer fazer através da palavra. Ele vai chegar e dizer, ó, tu viu? E a gente dá brecha para ficar ofendido por causa da palavra do Senhor. E quando a gente fica ofendido pela palavra do Senhor, é exatamente isso que acontece, irmãos. Ele entra, nos ofende e nos arrasta para fora. E quando a gente se sente talvez pego pela palavra do Senhor, a gente tem que olhar e dizer, foi para mim, doeu. E eu quero tomar uma posição, eu quero me alinhar com Ele. Eu quero ter um alinhamento através da palavra dEle. Amém? Abra comigo João 6. E eu quero falar sobre um mal, irmãos, que tem dificultado a vida daqueles que creem. O mal que dificulta a vida daqueles que creem e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem muita coisa para todos nós, irmãos. Muita coisa. E a gente espera viver essas muitas coisas no céu, e amém? Mas a pergunta é, você crê do fundo do seu coração que você vai para o céu? Foi só um amém de palavra, irmãos, mas foi um amém do coração. Tem que ser do coração. Porque se for da boca para fora, é igual a todo mundo faz, amém. A religião manda dizer amém, todo mundo diz amém. Tem que vir do coração. Jesus está falando aqui, no versículo 22, do capítulo 6, que Ele é o pão da vida. E Ele vem ensinando que se ninguém comer dele, quem não comer dele, eu vou resumir assim, vai passar fome. Quem não beber dele vai passar a sede. E a religião está lá olhando para Jesus dizendo, esse cara é um louco. E Jesus então começa a ver uma murmuração do povo judeu. E o povo judeu, a gente já falou, era o povo para quem Jesus veio, olha só. Os crentes de Jesus, os crentes, vamos dizer assim, começaram a murmurar quando vê Jesus falar coisas duras aos olhos deles. Se eu disser para você que não adianta o seu dinheiro, o seu carro, é a mesma coisa. Muita gente vai talvez ficar assim, coisa dura demais. Se eu disser que não adianta, não vai ter outra coisa a não ser Jesus na sua vida, talvez vai ser duro demais. E Jesus começa então a ver a murmuração do seu povo. E o nível que Jesus vai elevando é cada vez maior, que no versículo 60, diz aí, começa os discípulos a se escandalizar. Já começa a entrar num nível onde os mais próximos de Jesus agora começam a se escandalizar com as verdades. Aqueles que querem mesmo andar com Ele, já começam a se escandalizar. Eles dizem no versículo 60, duro é esse discurso, quem pode ouvir? É assim, irmãos, que pastores estão lidando com a sua igreja, com um discurso razoável. Líderes estão lidando com seus liderados, com um discurso razoável, aquilo que convém. Vamos falar o que a igreja quer ouvir, pastor, que é melhor, vai esvaziar. Que esvazie, irmãos. Que esvazie, você responda pelas suas atitudes. Daí vem no versículo 66, diz que os discípulos se retiram. Diz lá assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Olha só que tristeza, você consegue imaginar Jesus, irmãos? Aqui Jesus já está passando para as festas, Jesus já tinha feito muitos milagres, Jesus está subindo para uma festa, e diz que os discípulos esse cara aí, já não dá mais para seguir ele. E ele diz, então perguntou Jesus agora para os 12, ele entra no nível agora que é os meus 12.
a multidão já foi, os judeus já foram, agora os discípulos que tinham mais uma gama de discípulos já foram, então agora eu vou pegar aqueles que estão bem perto de mim. Aqueles que realmente andam comigo dia e noite. Ele pergunta: porventura quereis vós também retirar-vos? Porventura vocês também querem ir embora? Jesus diz para eles. E Pedrão diz assim: Senhor, para quem iremos? Para onde nós vamos ir? Para onde que nós vamos ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? E a partir daí, irmãos, eu quero a pergunta para nós: para onde iremos? Para onde você está indo? Você já se perguntou? Você já se perguntou, irmãos, para onde eu estou indo? Qual é o lugar que eu vou? Se você é um crente, você está aqui nessa noite. E crente não é que vai numa igreja evangélica, tá, irmãos? Crente é o que crê em Jesus Cristo. As pessoas que eu não sou crente, eu nunca venho à igreja, mas eu sei que Jesus existe. Você crê nele, crê em Jesus, sim, crê unicamente, não crê em placa de igreja, crê em Jesus Cristo, amém? E aqui Jesus diz então, irmãos, que para onde iremos? A pergunta para nós. E essa para mim, irmãos, quando Pedro diz isso, é a primeira grande decisão que Pedro vai ter que tomar na vida. É a primeira grande decisão que todo aquele que se aproxima de Cristo tem que tomar, porque eu vou ter que segui-lo, e eu vou ter que olhar para onde ele está indo, e aonde ele vai, aonde eu vou ter que ir. Ele diz que tem um aprisco, não é? E as que entram pela porta são as ovelhas dele. E eu estou indo para um lugar que tem uma porta. Eu estou indo para um lugar que talvez nessa porta, até chegar a essa porta, tem um caminho. E a Bíblia diz que esse caminho é apertado. Para onde eu estou indo? Para onde eu quero ir? Hoje, irmãos, o que mais falta no nosso meio, para todos nós, algumas coisas que eu quero falar nessa noite: convicção. Você é convicto de onde você está indo? Você tem convicção de onde você vai? Falta apego, falta desejo. A gente canta: então vem. Você tem desejo que Jesus venha mesmo? Nós temos desejo que Jesus venha logo mesmo. Falta o que, irmãos? Falta firmeza diante de toda a verdade ouvida da palavra de Jesus. Falta firmeza em olhar assim e dizer: meu Deus, é isso que eu quero. E aí nós vamos empurrando com a barriga. Nós vamos levando, vamos deixando. Sabia, irmãos, que hoje há um dado. Onde que eu botei? Não botei o número, mas eu vi esse dado, pesquisa feita. Você já ouviu falar nos... Nada contra, tá, irmãos, que eu tenho familiares que são, eu já fui, mas isso saía muito da boca nossa mesmo quando éramos, e das pessoas até hoje. Católico não praticante, já ouviu falar? Eu já ouvi falar. Eu era um. E às vezes a gente muito fala: é um católico, mas não é praticante. A pessoa mesmo diz: eu sou católico, mas não sou praticante. Sabia que o dado hoje evangélico estudo, os crentes já há um dado de crente não praticante? Talvez maior que o catolicismo. Para onde iremos? Para onde nós iremos, irmãos? Talvez. Para onde nós estamos indo? Dava comigo Hebreus, no capítulo 4. Eu quero ver alguns versículos com você nessa noite. Hebreus capítulo 4. Ali o título da minha Bíblia, da sua Bíblia talvez, se for da mesma versão, diz assim: a entrada no descanso de Deus pela fé. Se nós perguntássemos que todos aqui têm fé, todo mundo vai dizer que tem fé. E diz que a entrada aqui é pela fé. E diz assim o texto, todos acharam? O escritor já está dizendo assim dessa carta: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado.
Suceda que alguns tenham falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Irmão, você tem aproveitado toda a palavra que você tem escutado da parte do Senhor? Ou você tem olhado para elas, é mais uma palavra, é mais um ensino. Está na Bíblia. Você tem tirado proveito de tudo que tem nessa palavra? E ele continua e diz assim: visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, aí é o versículo que eu quero pegar, irmãos. Nós, porém, que cremos, o escritor está dizendo, e eu e você podemos se enquadrar nesse versículo. Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus aí, eu quero ver, levanta a mão, por favor. Viu? Todo mundo crê em Jesus. O escritor está dizendo, nós, porém, os que cremos, entramos no descanso. Só até aí. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. E aí, irmãos, quando eu falei daquelas pessoas dos crentes que não são praticantes, os que creem não praticam. É isso? Algumas características, 2 características rapidamente, mas não é sobre isso que eu preciso passar. A primeira característica é que nesse lugar de descanso, irmãos, ninguém entra sozinho. O escritor já diz, nós os que cremos. Ou seja, nós os que cremos, entramos no lugar de descanso. Ninguém que fica em casa, ninguém que acha que é crente sozinho, irmãos, que não precisa de relacionamento, que não precisa de companhia, ninguém entra sozinho. Ninguém vai entrar sozinho. O escritor dizendo, nós, fala de relacionamento, de companheirismo. A Bíblia já diz, melhor ser 2, é plural, nós. A Bíblia fala. Nós, fala de unidade, fala de força, porque se um cai, o outro ajuda a levantar, diz a Bíblia. Nós, você precisa de mim, eu preciso de você. Um precisa do outro. Cada parte tem uma função específica no corpo. E ela tem que ser bem ajustada. Se ela não for ajustada, irmãos, não dá certo. E a Bíblia diz para mim que fala de encorajamento mútuo. Porque eu posso te encorajar quando você estiver fraco e você me encorajar. Fala para mim de uma família. E a família, irmãos, quando a Bíblia diz que onde 2 estiverem, Jesus diz que vai estar lá no meio. Fala de família. Para mim, essa palavra está falando também de amizade. Porque eu sendo amigo de alguém, eu não quero ver ninguém ir para o inferno. Eu quero resgatar ele de lá. E a igreja hoje está sendo não praticante de tudo isso. Ser família, ser companheiro, de resgatar, de ter relacionamento, de ter encorajamento, de ter unidade. Está tudo ao contrário disso, parece. Essa palavra, irmãos, ela não fala de individualismo. Eu que creio vou entrar no lugar de descanso. Não, é nós que cremos. Entraremos no lugar, já entramos no lugar de descanso. É nós. Mateus 11, 28, não precisa abrir. Mas se você quiser anotar, Jesus diz o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados. Para fazer o quê, irmãos? Quem está cansado vai até Jesus para fazer o quê? Para descansar. Vinde a mim só alguns que tocam, alguns que cantam, alguns que pregam. Vinde a mim alguns que estão na igreja no domingo à noite. Vinde aqueles que dão o dízimo, que esse é melhor do que aqueles que não dão o dízimo. Vinde a mim todos que estão cansados, que vão encontrar em mim descanso. Jesus não é seletivo. Jesus quer todos, e Ele precisa usar a minha vida e a sua vida para isso. Sabia? Ele precisa de nós. Você vai que heresia, Jesus não precisa, Jesus precisa de nós, irmão. Jesus, Ele quer nos usar. Sabe por quê? Porque o diabo precisa de você também. E Ele quer te usar. A segunda coisa que Ele fala é nós que cremos. Nós que cremos. Então a igreja começa a acreditar em um monte de coisa.
E a igreja, eu e você, nós começamos a acreditar que agora está tudo certo porque estamos aqui hoje de noite. Agora está tudo certo porque cantamos, deu arrepio, amanhã vai tudo estar certo. Nós que cremos, crê no quê, irmãos? Você crê no quê? Qual é a sua profissão? Aquilo que você professa de fé. João, se você quiser, capítulo 17, no versículo 3, diz no que você e eu temos que crer. Porque eu e você queremos ir para um lugar só. Qual lugar que você quer ir, irmãos? Para a vida eterna, não é? É isso que nós temos que crer. E Jesus está dizendo assim, a vida eterna é esta. Olha só. A vida eterna é esta. Que te conheçam a ti. Jesus está dizendo, te conheço a ti, Pai. O único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. E a Jesus, a quem enviaste. Irmãos, você não tem que vir a Jesus por causa, conhecer célula. Você não tem que conhecer igreja, você não tem que conhecer placa de igreja, você não tem que conhecer pastor. Claro que isso envolve relacionamento, eu quero que você me entenda. Você tem que conhecer Jesus. Tem pessoas que conhecem a minha vida de cabo a rabo, falam de mim para os cotovelos, para tudo quanto é canto. Se perguntar algo de Jesus, não sabe falar. Tem cabimento isso? Nós que somos crentes? Tem gente que conhece tudo dos nossos líderes, da nossa célula de visão. Se perguntar algo do Rei dos Reis, o Deus, você conhece Deus? Conheço. Você conhece Jesus? Conheço. Quando eu falo de conhecer, é ter intimidade com Ele, irmãos. É isso que está faltando no nosso meio, intimidade com Jesus. E Jesus está dizendo, irmãos, que para conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus, para mim fala de ter todos a mesma intimidade, a mesma identidade, o mesmo foco, a mesma disposição. Por que que uns querem mais Jesus e outros não? Por que que uns desejam mais e outros não? Por que que uns desejam ser mais santos e outros não? Por que que uns dizem assim, no meio do povo de Deus, eu acho que não precisa tanto? Porque nós não nos apegamos às verdades ouvidas. E daí volta para Hebreus, nós vamos lembrar que alguns erram, perdem o foco, por causa não deram ouvidos para as verdades ouvidas. Se você acha que alguém aqui é radical demais, deixa ser radical, mas não tira ela do foco. Fica com o seu individualismo, fica do jeito que você quer, mas não tira as pessoas do foco. Deixa elas serem radical se elas estão entendendo que vão para Jesus. Não desvia a igreja. Tem um monte de casos dentro da Bíblia, irmãos, de homens e mulheres que tentaram desviar o povo de Deus, dar jeitinho, e o fogo consumiu eles. Nós não podemos desviar ninguém dos caminhos do Senhor. Amém? Sabe por quê, irmãos? Que a igreja está assim? Porque está tudo muito fácil. Olha para o deserto, e você vai ver que o povo fazia sempre as mesmas coisas, todo mundo. Todos comiam a mesma coisa, quando tinha fome, não comia? Ou Deus era seletivo com alguém? Não, fome, maná, todo mundo comia. Sede, todo mundo bebia. Calor, todo mundo ficava debaixo da mesma nuvem. Frio, todo mundo ficava perto da mesma coluna de fogo. Porém, por causa da incredulidade do coração de alguns, não deu mais certo. Por causa da incredulidade do coração de algumas pessoas, não deu mais certo. Irmãos, a verdade é que ainda existe muito incrédulos no nosso meio. Há muitas pessoas que acham que Jesus não vai voltar. Há muitas pessoas que acham que não precisa tudo isso da palavra. E aí aconteceu com os discípulos. É duro demais esse discurso. Eu vou largar fora. Outros vão seguir de longe. E Jesus deve estar olhando para nós e dizendo, quem quer largar a mão? Larga logo. Larga logo. Larga fora. Mas não é isso que Jesus quer, amém? Talvez o nosso crentez leva quem passa lá fora e olha, acho que todo mundo crê aqui. Amém, eu creio que todo mundo crê, você está aqui nessa noite. Mas nós nos auto-enganamos, achando que estamos bem na fita. Ó Jesus, minha mão, ó minha canção,
Olha, eu estou aqui, quarta eu vou estar na célula. Nós nos auto-enganamos. O Senhor conhece o nosso coração, irmãos, mais do que ninguém. Mateus 13:58, Jesus está no meio dos seus. Em Mateus 13:58, Jesus está no meio do seu povo. E Jesus começa a pregar e no final ele vai embora, sabe por quê? Porque ele disse assim, ó, não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade do coração deles. Sabe por que às vezes não há milagres no nosso meio? Sabe por que não há curas no nosso meio? Sabe por que não há restauração no nosso meio? Porque muitas vezes não há mudança no nosso meio, porque ainda há muito coração incrédulo no nosso meio. Muito coração incrédulo. E Jesus não pôde fazer milagres lá. Mas nós podemos entrar nesse lugar de descanso, irmãos. Porque Jesus, ele é misericordioso. E quando ele encontra um mendigo, um cego, um dia ele diz para eles, aí em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Jovens, vocês peguem a água de vocês, eu quero que vocês sentem depois, por favor. Amém? Se alguém precisa de água, irmãos, levanta a mão, Leonardo, alcança água para mim, por favor. Eu não quero que vocês percam o foco. Não se intimidam, agora não posso pegar água. Levanta a mão, alguém pega a água lá para nós. Irmãos, é muito sério, eu estou cansado desse negócio, irmãos. Dá coisa na bexiga quando começa a vir a palavra do Senhor, é banheiro. Dá a palavra do Senhor, a boca seca. Irmãos, eu não canso de falar, e todo mundo sabe disso aí. A gente pulava horas e horas e horas e horas a fio carnaval, bebendo no meio de um monte de cigarro, bebedeira, atrás de marchinha, de bandinha. No outro dia ia trabalhar, no outro dia levantava cedo, enchia a cara de cachaça de novo. A gente vem para a igreja da coceira. Não conseguimos ficar meia hora, 40 minutos, uma hora ouvindo a palavra de Deus, irmãos. E nós queremos ir para o céu. Viver a eternidade diante de Deus. Senhor, estou cansado de ti, me volta para a terra. É isso que o povo no deserto fez. Estou cansado, deixa eu voltar para o Egito. Irmãos, é sério, vocês podem até ficar bravos comigo, mas isso às vezes cansa. Os jovens foram sorteados hoje, não estou bravo, foram sorteados. Mas muitos às vezes fazem isso. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Tem igrejas tradicionais onde as pessoas ouvem a palavra. Um judeu, ele vai ouvir a palavra, ele fica em pé com a palavra. Tem igrejas que eles ficam horas e horas de joelho orando para ouvir a palavra. Tem religiosos que quando o sol aparece, eles podem estar fazendo qualquer coisa. Eles largam tudo. Eles fazem xixi e cocô nas calças, mas eles têm que se virar para o sol. E nós os crentes, irmãos, não conseguimos ficar 5 minutos sem ir no banheiro, no meio de um culto, sem tomar água. Se o telefone dá um bip, eu já tenho que olhar, eu não consigo desligar o celular, eu não consigo. É sério, irmãos. Nós somos superficiais, e talvez muito de vocês hoje vai dizer assim, é duro esse discurso. Fui. Mateus 7,13. Jesus está dizendo, entrai pela porta estreita. A porta é estreita mesmo. Porque a estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São muito poucos que acertam com ela. Muito pouquinhos. E nós queremos fazer parte de qual estatística? De qual estatística nós vamos fazer parte? Dos que acertam ou dos que vão errar? E isso, irmãos, envolve a nossa falta de convicção. Nós queremos porta larga. A porta tem que ser quanto mais larga, melhor. E quando, irmãos, acontece o que aconteceu com aqueles discípulos, eles ficaram ofendidos. Porque eles ficaram ofendidos. Quem é esse homem para dizer que é o Messias e tem que comer dele? Eles ficaram ofendidos. Quando a ofensa entra no seu coração, pode ter certeza, o diabo vai fazer a festa. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Eu estava na conversa com 2 amados aí, e eu fiz essa pergunta. Nós levantamos essa questão e foi muito legal. Quem aqui, pode levantar a mão para mim, quem aqui algum dia já foi ofendido por alguém? Olha só,
Muitos de nós. Quem aqui lembra o teor da ofensa? Pô, não precisa me contar, mas levanta a mão, lembra assim, foi 10 anos atrás, 15 anos, foi ontem, foi depois, que lembra o teor, eu me lembro, a pessoa falou de mim. Irmãos, todo mundo um dia sentiu ressentidinho. Quem aqui lembra do culto do domingo retrasado da palavra? Olha a porcentagem. Por que a gente só lembra das amarguras? Por que a gente só lembra de coisa ruim? E da palavra de Deus, que é para nós meditar, ou deitar, ou levantar. Botá-la para dentro, ler, remoer, estudar, querer saber, perguntar por quê. 3 domingos atrás a gente já esqueceu. O Marco grava, só levar o pendrive. Está no YouTube, está nos grupos, está na Bíblia. É só trazer papel, é caneta, anotar, e a gente não lembra. Mas aquilo que falou para mim há 20 anos atrás, ainda está remoendo dentro do meu coração. Porque é isso que o diabo quer, irmãos. É essa semente que ele quer. É isso que ele quer fazer com a sua igreja. Criar uma ofensa. É isso que ele quer fazer. Aí, irmãos, vem a falha e não aproveitarmos nada daquilo que ouvimos. Foi lá, a carta do Hebreus está lá. Alguns falham, porque não aproveitaram o que ouviram. Está lá na carta de Hebreus. Porém, nós, os que cremos, entraremos no lugar de descanso. Então, irmãos, abra comigo 1 Coríntios, no capítulo 2. Eu quero dar 2 dicas nessa noite, irmãos, para nós começar a mudar as nossas atitudes. Duas dicas nessa noite para nós mudar a nossa atitude. 1 Coríntios capítulo 2 fala do caráter da pregação de Paulo. E Paulo, no versículo 1, está dizendo: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Aqui para mim, Paulo está dizendo que ele tinha convicção do que ele queria, a convicção da pregação dele. Paulo podia ter dito: eu sei falar bem, eu sou estudado, eu sou um mestre, tá? Eu vou dar testemunho daquilo que eu sei. Não, ele só vai dar testemunho de Deus, e não vai ser na minha linguagem, nem na minha sabedoria. É isso que Paulo está dizendo. É uma convicção, irmãos. Paulo, nesse dia, talvez quando ele escreve a carta, ele tinha recebido notícias que a igreja de Corinto estava acontecendo divisão, imoralidade, incredulidade e muita arrogância no meio da igreja. E ele escreve um pouquinho antes, dizendo: olha, eu rogo que todos tenham o mesmo modo de falar, o mesmo pensamento, sejam unidos no mesmo parecer. E a igreja naquele tempo estava começando a levantar muito partido. Alguns disseram: eu sou de Paulo, eu sou é o outro lá? Cefas, e eu sou de Apolo. Mas Paulo tinha tanta convicção que ele disse: mas eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Onde que eu quero chegar com tudo isso, irmãos? Tudo que eu falei. Eu quero chegar, irmãos, que Paulo, no capítulo 2, ele diz uma palavra, que é o que falta para nós hoje. No versículo 2 ele diz assim: o que está na sua Bíblia aí? Dá um berro para mim. Eu decidi não saber o quê? Nada entre vós, a não ser a Jesus Cristo, o crucificado. O nosso grande problema, irmãos, grande problema é querer saber mais do que aquilo que nós podemos saber da vida dos outros, da história dos outros, e esquecer de querer saber nada entre nós, a não ser a Cristo, Jesus Cristo. E Paulo disse: eu decidi não saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo, e a esse crucificado. Convicção, irmãos, mediante uma decisão. Eu e você e eu, precisamos tomar decisões baseado em convicções da palavra de Deus, da certeza da palavra de Deus. Tem muita gente dizendo que quer Jesus, mas não sabe se é isso que quer. Tem muita gente vindo à igreja, mas não sabe se é isso que quer. Falta decisão. Lá em 1 Reis,
No capítulo 18, versículo 21, eu sempre uso esse versículo. Elias está dizendo: até quando? Até quando vocês vão ficar oscilando entre duas opiniões? Vão ficar cocheando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando, igreja, nós vamos ficar vivendo duas coisas? Ou somos ou não somos. Envolve decisão. E nós oscilamos muito por falta de decisão. Todo ano, irmãos, você decide algo. Toda virada de ano, eu tenho certeza. Você diz: esse ano eu vou perder tantos quilos. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou fazer isso. Todo ano nós fizemos projetos. E nós oscilamos. E eu anotei algumas coisinhas, por exemplo. Você lembra o que nós queríamos em 2014? Como meta nossa, de coração nosso, de membresia de igreja? Ninguém lembra? Eu quero ter um coração igual a de quem? De Ruth. Em busca ao Deus de quem? Como está o seu coração? Você conseguiu alcançar o Deus de Noemi? Era o nosso projeto. Essas coisas eu não esqueço, irmãos. Eu estou sempre lembrando, mas eu pedi um coração igual ao de Ruth. Eu tenho que voltar para saber como era Ruth de novo. Você lembra do ano passado, 2015? O que nós queríamos como igreja? Trazer à memória aquilo que nos dava esperança. Você tem trazido à memória ou já morreu as esperanças? Acabou. Eu queria tanto mudar, eu queria tanto. Acabou, não trouxe mais a memória. Esse ano a gente quer o quê? Avançar mais adiante com Cristo e a missão dele. Você já saiu do lugar? Já começou a marchar? Já botou lenha na fogueira lá para nós começar a ir? Você está indo ou está de arrasto? Como é que está, irmãos? A paixão por vidas. Como é que está os pecados ocultos? Tudo isso são pregações. Como é que está que o Beto falou? Lucas 14, né? Foi uma coisa que tu usou. Aquele que amar mais pai, mãe, filhos e filhas, mais que a mim, não serve para ser meu discípulo. Como é que está o meu comprometimento? Você já decidiu, irmãos, alguma coisa nesse ano? Talvez hoje você vai dizer: pastor, decidi. Agora vai. Agora já sei. Talvez temos tempo de decidirmos não sermos mais. Um termo que eu uso direto, esse termo. Eu brinco até, mas é um termo que é verdadeiro. Igrejeiro. As pessoas: o pastor usa esse termo. Eu fui ver, existe esse termo, sabia? Só que é de um outro modo. Existe o termo desigrejado. E eu fui estudar, é um movimento, desigrejados. Existe um movimento no Brasil que se chama desigrejados. O movimento desigrejados são pessoas que estão dentro da igreja, mas não são igreja. Eles gostam da música, eles gostam da palavra, eles gostam tudo da Bíblia, mas a instituição igreja, eles entendem que eu não preciso de outra pessoa para ter unidade. Eles entendem assim: não, eu posso ficar em casa, eu não posso me envolver, são desigrejados dentro da igreja. Olha que nível chega. São os desigrejados, irmãos. Em Atos 5:42 diz que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. E daí o mais desinformado pode dizer assim: isso está falando de célula. Você tem falado para o teu filho de Jesus Cristo? Tem falado para a tua família de Jesus Cristo? Na hora do almoço, na hora de deitar, você lê a Bíblia juntos, a gente lê, a gente conversa. Não cessavam de falar. Veja, eles não cessavam de falar. Tem muito desigrejado, irmãos, triste nos bancos dos templos. Estão debaixo do prédio, mas não são igreja. São desigrejados. O Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas tem gente que sai de casa já cansado, triste, amargurado. Eu vou ter que ir lá de novo naquela igreja. Senão eles vão me ligar, vão perguntar o que houve.
O pastor não deixa nem a gente tomar água. Ele briga com a gente quando a gente toma água. Estava com a minha garganta seca, quase que eu me afoguei. Vou embora. Vai chegar no outro pastor, pastor, deixa eu tomar água aqui, deixa. Ai, tu é demais, pastor. Nosso pastor não deixa. Onde eu estava lá, eu era um miserável. Eu acho que ele economizava a água. É assim que as pessoas fazem. É assim, irmãos. Em Isaías 55, 6, irmãos, assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Será que nós podemos nos denominar crentes? A gente pode. Eu quero dizer que até o diabo também se denomina crente. E diz que ele crê e treme. A Bíblia diz que ele crê e treme. Em Atos 9, irmãos, diz que os crentes eram denominados da seita do caminho. Sabia disso? Atos 9, 2 fala, aqueles da seita do caminho. Por que eles eram chamados de seita do caminho? Porque, irmãos, eu acredito que eles trilhavam realmente o caminho que Jesus trilhou naquele tempo. Só lá em Atos, depois no capítulo 11, versículo 26, que eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Depois de muito batalhar, depois de muito apanhar, de certo, muita gente morrer, mas principalmente depois da descida do Espírito Santo sobre os judeus, sobre os gentios, eles são chamados de cristãos. Eu queria trazer um alerta antes de você decidir, já quase terminando. Esse alerta conclui a pregação do Beto de domingo. Lucas 14, 25, se você quiser abrir lá comigo. Lucas 14, 25. Antes de você sair dizendo assim, pastor, me decidi, já estou decidido. Talvez você já decidiu, já muitos anos atrás. Mas talvez alguma coisa faltou, e essa coisa eu quero dar o nome de faltou calcular o preço. Os irmãos que vão se batizar, calcule o preço até domingo. Talvez Deus deu essa chance de você calcular mais uma semana o preço. Talvez muitos de nós já chegamos diante de Deus, eu cheguei de qualquer jeito, mas nunca calculamos o preço. Decidimos, mas nunca calculamos o preço. E ali no versículo 25, irmãos, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhe disse, se alguém vem a mim, e não aborrece seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos a que virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. E qual é o rei que, indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular que se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, antes de você decidir, sem empolgação, sem emoção, sem interesse próprio, calcule o preço. As pessoas às vezes decidem por emoção. Foi a música que me fez decidir. Todos aqui querem seguir Jesus de verdade? Amém? Eu creio, irmão, se você está aqui nessa noite, eu creio. Então vou ler algo para vocês aqui que eu mesmo escrevi. Eu disse, eu vou ter que escrever isso, eu tenho que falar. Presta bem atenção, depois eu quero que você procura, tá? See you soon. See you soon. Here is not your place. See you soon. Here is not your place. See you soon. Here is not your place. Isso é inglês, irmãos. Sabe o que quer dizer isso? Vou dizer para vocês. Se você não quer, até breve, aqui não é o seu lugar. Amém?
Estou falando por mim e pelos líderes dessa igreja agora. Se você não quer, até breve. Porque eu tenho certeza que nós vamos querer morrer numa cruz que nem ele morreu. Isso eu posso garantir para você. Não só os líderes, muitos outros irmãos estão aí. E muitos vão se escandalizar. Muitos vão ver jovens abrindo mão da juventude. Muitos vão ver maridos pegando seus filhos, maridos e mulheres, nós vamos, todo mundo. Muitos vão ver como tem irmãos já aqui abrindo mão do seu tempo para ir servir numa chácara de recuperação. Ficar uma semana, carrinho de mão para cima e para baixo, comendo com eles, arrebentado lá. Muitos vão ver, irmãos, muitas pessoas aqui. E muitos vão se escandalizar por isso. E vão fazer como fizeram com Jesus. Não, lá não é para mim. See you soon. Here is not your place. E você diz, agora eu vou ficar a noite toda falando esse negócio aqui. Vou dizer para a Karina depois, ela não está aí, ela vai achar que é uma declaração de amor. Só o título ali para mim, irmãos, já fala muito. O serviço de Cristo exige abnegação. Só esse título que foi colocado por um homem ali, quando ele traduziu e organizou a Bíblia. O serviço de Cristo exige abnegação. Onde estão os abnegados, irmãos? Onde estão os abnegados? Eu sei onde eles estão. Sabia? E eu vou dizer onde eles estão. Na droga, na prostituição, nos estádios de futebol, dentro de faculdade, estudando 15, 20 anos para se formar, dia e noite, deixam de sair, deixam de comer, deixam de estar com os seus familiares, porque eles precisam se formar, são os abnegados. Mulheres bonitas, jovens bonitas, você vai em Porto Alegre, elas dormem com 5, 10, 15, 20 homens na noite, para ganhar dinheiro, para poder terminar sua faculdade de medicina. Que jovem abnegada. Jovens que vendem tudo dentro de casa, chegam a entregar a sua mãe e seu pai, por causa da droga. São os abnegados. Pais drogados, às vezes, que entregam as filhas para os traficantes, pode transar com ela, por troca de drogas. São os abnegados. E os crentes, onde estão? Onde estou eu, pastor Márcio? Que para pegar alguém para levar para uma chácara custa muito no meu carro. Onde estou eu para dar um sabonete para alguém, para levar lá para eles poderem tomar um banho? É demais. Eu saio do mercado com um carrinho cheio de coisa, mas 1 quilo de alimento para esses meninos, eu acho que não sei se vale a pena. Nós precisamos ser abnegados pela causa de Cristo. E Jesus está dizendo aqui, irmãos, que a abnegação, a palavra abnegação significa desprezo ou sacrifício dos próprios interesses para entender ou satisfazer as necessidades alheias. Quem aqui quer atender a necessidade de Jesus Cristo? Jesus deve estar pedindo para a sua igreja, vamos. Cuidado com o ribeiro de Besor, irmãos. Aqui nesse texto diz que Jesus vinha caminhando, ou ele estava parado, não sei, e diz que a multidão vinha com ele, ele para, ele se vira, olha aqui, ó, que ele quer amar mais o pai, a mãe. Jesus está dando um perímetro agora, mede, calcula, e Jesus, ele dá 2 ensinos, ele usa o construtor, e se você não se ligou, irmãos, a caminhada com Cristo é uma caminhada de perdas. Jesus diz, calcule o lucro. Não, ele calcula o quê? A despesa, irmãos. Quem tem despesa, porque vai ter que abrir mão de algo. Você está disposto a decidir abrir mão de algo, irmãos, para construir a sua vida? Caso do contrário, é vergonha. Eles vão ver, a palavra diz, olha, eles vão ver o que você está construindo. E se você não tiver para terminar, você vai passar vergonha. É despesa. E Jesus diz para nós, olha, vai ter luta, vai ter batalha, porque Jesus usa rei tem exército. Ele diz, olha, tu tem o teu reinado, né? O rei está vindo com muito mais do que tu. Pede paz logo. Manda uma embaixada. Pede paz logo. E eu sempre digo que Jesus, irmãos, quando fala de perder para ganhar, o diabo diz, ele vai te pedir a chave do teu carro.
O diabo diz, agora ele vai te pedir mais dízimo. Agora ele vai pedir para te entregar tudo que tu tem, quer ver? Não estou falando nisso, irmãos. Porque isso são as coisas que você ama. Não serve para ser discípulo de Jesus. As pessoas interpretam isso aqui, que Jesus está mandando abandonar a minha família. Não, Ele está dizendo, as coisas que você ama. Se você ama acima de mim, mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. Jesus vai a um nível muito alto mesmo, irmãos, de discipulado aqui. Ele envolve a família, para ver o preço que tem que calcular, se você quer ser um crente e seguir Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. É como casamento, irmãos. Casou, já era. Casou, já era. Ouve bem, jovens, casou, já era. Não tem esse negócio que eu vou largar e depois eu pego outra e o pastor abençoa. Casou, já era. Do contrário, você é um mentiroso. Você que casou e está achando que dá para largar. Porque se você casou em qualquer outra igreja, outro ministério, ou na igreja católica, eu acredito que você tenha dito assim, na alegria e na tristeza, até que a morte separe. Termina logo, padre, pastor, que eu estou louco. Você nem mediu, nem calculou o preço das palavras que você disse. Até o final, você fez um juramento. Você se aliançou. Em Lucas 9, estou terminando, tá, irmãos? Tem um crente fervoroso, muito fervoroso. Lucas 9, versículo 7, ele diz, Senhor, eu te seguirei para onde quer que tu fores. E Jesus diz para ele, olha, querido, não estou indo para o resort, não estou indo para o churrasquinho, não estou indo tirar férias, não tenho tempo nem para reclinar a cabeça. Por que será que a multidão seguia Jesus, amados? Por que será que você está aqui nessa noite? Por que será que nós estamos aqui? Antes de decidir, reflita, analise. Decisão exige renúncia do eu. Não decida nada porque tu ouviu falar, decida porque você vai renunciar a algo. Caso do contrário, irmãos, Jesus termina dizendo no versículo 34 que o sal é bom. E Ele diz para mim e para você através da palavra, vós sois o sal da terra. Ele diz o sal é bom. Se o sal perder, Hebreus capítulo 2. Queria que todos abrissem, se você puder dar uma espiadinha, meu irmão do lado aí. Hebreus capítulo 2. Essa palavra, eu amo essa palavra, irmãos. Depois de tudo que você ouviu, se você, dependendo da sua conclusão, daquilo que você vai concluir, eu queria te convocar, irmãos, para a gente mudar de atitude, a gente mudar de comportamento, a gente mudar de foco. E essa palavra está dizendo assim, por esta razão, olha que palavra linda. Se você quiser conciliar com essa mensagem que Deus colocou no meu coração, por esta razão, importa que nos apeguemos, irmãos. A importância vai estar no apego. Nos apeguemos como? Com mais firmeza. Se você já é agarrado, se agarre mais. A quem? As verdades ouvidas, para que delas jamais a Bíblia nos desviemos. Se pois tornou firme a palavra falada por meio de anjos, lá atrás, quando os anjos falavam, tornou firme a palavra, e toda transgressão e desobediência, irmãos, ele está dizendo, quando os anjos falavam, todo aquele que transgredia, todo aquele que foi desobediência, teve um justo castigo. Agora ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O escritor está dizendo, como é que nós vamos escapar se negligenciarmos aquele amor de cruz, o sacrifício de cruz, a salvação que nos foi dada? Como é que nós vamos negligenciar dessa forma? Como faremos isso? Vocês olharam, né? Arthur, vem aqui. Arthur.
Como escaparemos nós? Como vamos escapar, irmãos? É muito sério. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Talvez o diabo tenha dito para alguns: pimenta no sal nos olhos dos outros é bom, né? Irmãos, a gente precisa entender, queridos, que nós não podemos mais brincar de ser igreja. Não podemos. Não podemos de forma alguma mais brincar de ser igreja. Do contrário, irmãos, as coisas... Algumas pessoas estão tendo algumas revelações da palavra de Deus, e algumas pessoas estão concordando nas conversas que têm, sem conversar. Algumas pessoas têm tido visões de ver uma noiva, sendo limpa, purificada. Outros já disseram que viram realmente uma noiva e ainda suja, algumas coisas sujam. E eu creio que Deus está purificando a noiva. E para purificar a noiva, ela vai ter que limpar os lugares onde estão falando da noiva, onde a noiva se reúne. Nós precisamos tomar consciência daquilo que somos em Cristo Jesus. Nós somos a noiva. Se nós brincarmos, irmãos, Satanás vai fazer a festa na nossa vida. Feche teus olhos. Eu queria nessa noite não apelar para você decidir, mas deixar que o Espírito Santo falasse com você nessa noite. Amém? Você possa levantar a sua voz em oração. Você possa dizer para Ele: Senhor, eu não quero mais me omitir, perder a essência daquilo que eu sou. Começa a orar, começa a falar com o Senhor. Não espere pela música, não.